Chegamos à nossa aula 9 para falar um pouquinho sobre regra de 3 simples e composta. Agora nós vamos pegar tudo aquilo que a gente aprendeu em razão e proporção e trabalhar em questões envolvendo regras de 3 que às vezes têm mais de duas grandezas. A regra de 3 simples só tem duas grandezas e a regra de 3 compostas tem 3 ou mais grandezas. Então vamos lá? Então vamos iniciar a nossa viagem pela regra de 3. Regra de 3 simples. É um método pelo qual podemos resolver problemas que envolvem duas grandezas. O objetivo é encontrar uma medida quando conhecemos outras três, desde que essas quatro medidas formem uma proporção, que podem ser diretamente ou inversamente proporcional. Para resolver uma regra de 3 simples, devemos analisar se as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Quais são os passos para você resolver regra de 3 simples? Colocamos as informações lado a lado, colocando uma seta para baixo na grandeza que tem a informação desconhecida. Comparamos na sequência se a outra grandeza se relaciona de modo diretamente ou inversamente proporcional. Se for diretamente proporcional, seta para baixo. Se for inversamente proporcional, seta para cima. Resolvemos na sequência pela igualdade das razões, invertendo, se for o caso, a grandeza que apresentar a seta para cima. Todo esse roteiro nós vamos ver agora em exercícios. Primeira questão. Um anestesista prescreve 1,2 litro de solução salina para diminuir os efeitos colaterais indesejáveis da anestesia em um paciente. Se a solução salina prescrita deve ser administrada ao longo de 8 horas, ou seja, em 8 horas eu tenho que prescrever 1,2 litros da solução. Ao final de 6 horas e 20 minutos, ele terá recebido quanto? Então você concorda que num tempo menor que 8 horas ele vai receber menor que 1,2 litros? É isso que nós vamos analisar agora. Tabelando as informações, temos o volume em litro 1,2 deve ser administrado em 8 horas. E que volume seria administrado no tempo menor, 6 horas e 20 minutos? Diretamente ou inversamente? Antes que a gente faça a análise, vamos observar que aqui tem hora e aqui tem hora e minuto. Vamos passar tudo para a mesma unidade. 8 horas, 8 vezes 60, 480 minutos. 6 horas e 20 minutos, passamos para minutos. 6 vezes 60, cada hora tem 60 minutos, mais 20 dá 380. Carlos, por que você está passando tudo para minuto? A gente sempre passa para a unidade menor, para evitar números com vírgulas, que é o que aconteceria se você fosse passar esses 20 minutos para a hora. Ok? De posse disso, reescrevendo a tabela, eu terei 1,2 litros em 8 horas, que é 480 minutos. Que volume seria em 380 minutos? Quais são os passos da solução? Sempre na incógnita, seta para baixo. Tá? Poderia ser para cima, mas pela regra que eu vou utilizar, a gente vai fixar para baixo. Se você fixasse para cima, não teria problema, desde que usasse diretamente para cima e inversamente para baixo. Então, para uniformizar, vamos colocar inicialmente a seta para baixo na grandeza desconhecida. E aí eu pergunto a você, volume e tempo são diretamente ou inversamente? Diretamente. Por quê? Porque com mais tempo eu consigo penetrar mais volume da solução. Com menos tempo, menos volume. São diretamente. Então, a setinha no tempo fica de acordo com a seta onde tem o X. Diretamente para baixo, para coincidir com a que tem o X. E agora eu igualo as razões, né? 1,2 sobre X igual a 480 sobre 380. Galera, eu vou cortar 0 com 0. E o que eu vou fazer agora tem mais de uma possibilidade de solução. O que foi que eu fiz? Eu vou dividir por 2 em cima e embaixo. Eu vou tentar simplificar o máximo para evitar erro de conta. Dividindo 48 por 2 e 38 por 2 dá 24 por 19. E agora eu ainda vou fazer outra simplificação opcional. Eu vou dividir por 1,2 o 24 e por 1,2 o 24. Observe que as simplificações podem ser feitas com numerador e denominador ou com numeradores ou denominadores. Dividindo 1,2 por 1,2 vai dar 1 e 2,4 por 1,2 vai dar 20. 1 sobre x é igual a 20 sobre 19. Cruzou, né, gente? 20x é igual a 19. X é 19 sobre 20. Conclusão, o volume 0,95 litros. Alternativa D.
Percebeu? Muito bem. Vamos à questão número 2. Será que é diretamente ou inversamente? Vamos lá, uma questão agora da FUVEST de 2022, né? Um vídeo tem 3 minutos de duração. Se o vídeo for reproduzido desde o seu início com a velocidade de 1,5 vezes a velocidade original, é muito comum em WhatsApp ou mesmo no YouTube você acelerar o vídeo, né? Com uma velocidade maior. O tempo de reprodução será, bom, de cara vai ser menor, porque se eu boto no modo mais rápido, eu gasto menos tempo. Já vou adiantar que é inversamente. Então vamos lá, tabelando as informações. Para uma velocidade uma vez, eu gasto 3 minutos. Para uma velocidade 1,5 vezes, eu gasto um tempo t. Procedimento, onde tem a incógnita, seta para baixo. E agora, como já sabemos, a velocidade de reprodução é inversamente proporcional ao tempo. Por quê, Carlos? Porque se eu aumento a velocidade, eu vou gastar menos tempo para exibir o vídeo. Então a setinha fica para cima. E o que eu faço? Iguale as razões, invertendo onde a seta for para cima. Inverti, ficou 1,5 sobre 1 igual a 3 sobre t. Cruzou, né, Carlos? 1,5t igual a 3. Tempo, 3 por 1,5, 2 minutos. Então, com uma velocidade maior, o tempo do vídeo é menor, 2 minutos e 0 segundos. Letra C, questãozinha da FUVEST. E aí, gostou a regra de 3 simples? É óbvio que você pode ter regra de 3 simples resolvida por proporção, né? Que a gente já viu as questões 8 e 9 da aula 1, inclusive, você poderia tentar fazer utilizando a regra de 3 simples também. Mas agora vamos à regra de 3 composta. Qual a diferença da simples para a composta? Acompanhe comigo. A regra de 3 composta é um método pelo qual podemos resolver problemas que envolvem mais de duas grandezas, 3, 4, 5. E esses problemas, como na regra de 3 simples, podem envolver grandezas direta ou inversamente proporcional. E como é que eu calculo ou resolvo uma regra de 3 composta? Para resolver um problema que tem mais de duas grandezas, ou seja, 3, 4, 5, devemos, assim como na regra de 3 simples, registrar os dados do problema em uma tabela, colocando uma seta para baixo na grandeza que tem informação desconhecida. Do mesmo jeito na regra de 3 simples. Comparamos na sequência se a outra grandeza se relaciona de modo diretamente ou inversamente proporcional com a grandeza desconhecida. E como na regra de 3 simples, se for diretamente proporcional, seta para baixo. Se for inversamente proporcional, seta para cima. Mas atenção. Sempre eu vou analisar as outras grandezas em relação a que possui a incógnita. Sempre é em relação à incógnita. Como tem 3, 4, 5, eu sempre vou analisar cada uma delas com a incógnita. Perfeito? Vamos mostrar em exercícios agora. Tá certo? Exercício número 3, lá de Pernambuco. Eu vou bem devagarinho agora, tá certo? 10 guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias, com 5 horas de trabalho diário. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias, por 12 guindastes, trabalhando 4 horas por dia? As alternativas estão aí. Então agora vamos pensar na regra de 3 composta. Veja que o problema relaciona 4 grandezas. Logo, devemos usar a ideia da regra de 3 composta. Primeiro passo, colocar os dados em uma tabela. Confere no enunciado. 10 guindastes, 180 caixas, 12 dias em 5 horas. 12 guindastes, X caixas, que é o que eu quero, em 15 dias durante 4 horas. Sempre, o que é que a gente faz? Compara a grandeza que possui a incógnita, que é o número de caixas, com as outras. Ou seja, eu sempre comparo onde tem a incógnita com as outras. Então, eu vou comparar o número de caixas com o número de guindastes, depois número de caixas com o número de dias e depois número de caixas com o número de horas. Perfeito? Primeiro passo, seta para baixo onde tem o X. E atenção agora nesse primeiro exercício. Anote aí. Ao comparar a incógnita com o outro, você mantém os outros fixos. Então é assim, ó. Se eu quero transportar mais caixas, mantendo-se o mesmo número de dias e o mesmo número de horas. Feche os seus olhos e imagine aí caixas sendo transportadas no mesmo número de dias e no mesmo número de horas. Se você transportar mais caixas, você precisaria de mais guindastes para fazer isso?
Sim. Então, número de caixas e número de guindastes diretamente proporcional. Porque para o mesmo tempo, gente, se eu quero transportar mais caixas, eu preciso de mais guindastes, setinha para baixo no guindaste. Perfeito? Vamos analisar agora número de caixas com número de horas. Aliás, número de caixas com transportar. Se eu quero transportar mais caixas, preciso de mais ou menos dias. Vamos relacionar caixas com dias. Gente, caixas com dias para o mesmo número de guindastes, o mesmo número de horas. Imagina aí os guindastes e as horas. Mesmo guindaste e mesma hora. Se eu preciso transportar mais caixas, eu precisaria de mais dias para fazer o transporte? Sim, diretamente proporcional. Setinha para baixo. Quando eu peço para você fechar o olho, é para você imaginar o guindaste lá trabalhando com aquelas horas. Então imagina aí, um guindaste trabalhando. Se eu quero transportar mais caixas naquele guindaste, eu precisaria de mais dias, né? Para transportar mais caixas, diretamente. E agora vamos relacionar número de caixas com número de horas. Então a pergunta: se eu quero transportar mais caixas, mantendo-se o mesmo número de guindastes e o mesmo número de dias. Atenção, para o mesmo número de guindastes e o mesmo número de dias. Se eu quero transportar mais caixas, eu vou precisar trabalhar mais ou menos horas. Parabéns. Diretamente proporcional. Então, juntando tudo, gente, todas as grandezas foram diretamente proporcionais. E aí, como é que a gente faz? Onde tem a incógnita, fica a razão sozinha e as outras multiplicam. Se tiver tudo para baixo, não altera a fração. Então, bora. 180 sobre x, 10 sobre 12, 12 sobre 15 e 5 sobre 4. Vou cortar 12 com 12, fica 50 em cima, 10 vezes 5 e 60 embaixo. Vou simplificar 50 com 60, 5 sextos. E agora eu vou cruzar. Ó. 5x igual a 1080. Então, dividindo 1080 por 5, 216 caixas. Percebeu? Vamos então, letra A, né? Então vamos ver mais uma questão. Agora vamos devagar. Você só vai passar o exercício se tiver entendido. Se não, o WhatsApp aí embaixo entra em contato comigo, tá bom? Em uma lavoura de soja, 2 máquinas carregam 5 caminhões em 2,5 horas. Imagina aí você na sua plantação de soja. 2 máquinas carregando 5 caminhões em 2,5 horas. Supondo que o rendimento das máquinas mantém-se nessa lavoura, ou seja, trabalham do mesmo jeito, determine quanto tempo será gasto para 5 máquinas carregarem 30 caminhões. A primeira coisa que você tem que fazer, gente, é tabelar os valores. 2 máquinas, 5 caminhões em 2,5 horas. 5 máquinas, 30 caminhões em X horas. Como é que começa? Setinha para baixo, onde tem o X. E agora vamos começar. Eu vou comparar, gente, tempo com número de caminhões. Então veja. Aumentando-se o tempo e mantendo-se o mesmo número de máquinas. Então imagina aí, o mesmo número de máquinas trabalhando. Com mais tempo, eu carregaria mais ou menos caminhões? Mais. Porque se eu tenho mais tempo as máquinas carregando, eu teria mais caminhões que conseguiria transportar. Portanto, relação diretamente proporcional. Agora eu vou analisar tempo com número de máquinas. Pense comigo. Para o mesmo número de caminhões. Imagina aí o mesmo número de caminhões. Se eu gastei mais tempo, é porque eu usei mais ou menos máquinas. Então, de novo, para carregar o mesmo número de caminhões. Imagina aí um caminhão sendo carregado. Se gastou mais tempo para esse caminhão ser carregado, eu usei mais ou menos máquinas. Para o mesmo número de caminhões, se eu gastei mais tempo, é porque tinha menos máquinas. É verdade. Inversamente. Opa, de novo não entendi não. Gente, mantendo-se fixo o número de caminhões, relacionando tempo com máquinas. Para você carregar o mesmo número de caminhões, se você gastou mais tempo, é porque você tinha mais ou menos máquinas trabalhando. Menos máquinas. Relação inversa. Então agora, fazendo a junção de tudo, onde tem a incógnita fica sozinho. O número de máquinas eu inverto, que está inversamente.
setinha para cima, e o número de caminhões fica dividindo. 5 vezes 5 é 25. 30 vezes 2 é 60. E o que foi que eu fiz agora? Cruzei. 25x é igual a 150. Nem simplifiquei, né, gente? 60 vezes 2,5. Então, isso me dá 6 horas. Perfeito? Muito bem. O momento é importante porque você não pode se deixar levar sem uma análise mais profunda, tá? Então, agora eu vou sempre mentalizar passo a passo, vou diminuir o ritmo agora. Vamos à questão 5. A Universidade de Fortaleza possui 4 gráficas que atendem a todo o seu corpo docente e discente, desde as impressões simples às mais aprimoradas. Suponhamos que uma das gráficas possua 8 copiadoras igualmente produtivas, as quais, trabalhando 4 horas por dia, produzem em 5 dias 160 mil cópias. Então, são copiadoras trabalhando horas por dia, durante um determinado tempo, produzindo cópias. Isso você entendeu, né? Quantos dias de trabalho serão necessários para que 7 dessas copiadoras, trabalhando 6 horas por dia, produza 210 mil cópias? Primeira coisa, gente, é colocar os dados. 8 copiadoras, trabalhando 4 horas por dia, durante 5 dias, fazem 160 mil cópias. 7 copiadoras, trabalhando 6 horas por dia, teriam que trabalhar quantos dias para produzir 210 mil cópias? Então, vamos começar a nossa relação trabalhando dias trabalhados com o número de copiadores. Atenção, dias trabalhados com o número de copiadores. Você já sabe que quando eu relaciono o que tem a incógnita com outra grandeza, considero as outras duas fixas. Então, você diz assim, para produzir a mesma quantidade de cópias, trabalhando o mesmo número de horas por dia, se eu trabalhei mais dias, é porque eu precisei de mais ou menos copiadores? Vou repetir a pergunta. Para o mesmo número de horas por dia de trabalho, produzindo a mesma quantidade de cópias. Se eu gastei mais dias, é porque eu estava usando mais ou menos copiadoras? Parabéns, menos, inversamente proporcional. Beleza, cara. Vamos agora relacionar dias trabalhados e horas por dia? Vamos lá. Mantendo-se fixo o número de copiadoras e mantendo fixo o número de quantidade de cópias. Se você trabalhou mais dias para o mesmo número de copiadoras e o mesmo número de quantidade de cópias, se você trabalhou mais dias, é porque você precisou de mais ou menos horas de trabalho por dia? Menos. Porque se eu tenho a mesma produção, gente, e trabalhei mais dias, é porque eu estava trabalhando menos por dia. Inversamente. Beleza. Inversamente. E finalmente agora vamos relacionar dias trabalhados com quantidade de cópias. Então, para o mesmo número de copiadoras trabalhando o mesmo número de horas por dia. Imagina aí, as copiadoras trabalhando em horas por dia. Se você trabalhar mais dias, considerando o mesmo número de copiadores e o mesmo número de horas por dia de trabalho, se você trabalhou mais dias, é porque você conseguiu fazer mais ou menos cópias? Mais cópias, diretamente. Portanto, compatibilizando as setas, onde tem a incógnita fica sozinho, onde está para cima eu inverto, eu inverti 7 oitavos, 4 sobre 6 eu inverti, e aqui eu mantive 160 mil por 210. Cortando 4 zeros com 4 zeros, ficou 16 por 21. E aí eu vou fazer uma simplificação. 16 por 8 ficou 2 aqui em cima, aqui ficou 1. 7 por 21 fica 1 aqui, 3 aqui. Em cima agora, 5 sobre x igual a 12 sobre 12, né? Porque ficou 12 sobre 12 que dá 1. Cruzou 5 dias. O mesmo número de dias trabalhados, coincidentemente. Então você está percebendo, gente? Para relacionar quem tem a incógnita com outra grandeza, você imagina os outros constantes. Ok? Vamos continuar a nossa análise. Então foi letra B essa resposta aí. Questão número 6. Gosto muito dessa questão lá de Pernambuco. Eu acho que essa questão pode ser um divisor de águas para ver se você está entendendo. Vou bem devagarinho. Um terreno plano é cercado utilizando-se uma cerca com arame farpados. Sabe-se que 3 trabalhadores conseguem fazer uma cerca de 100 metros de comprimento, contendo 5 fios de arame farpado, em 4 dias. Então, 3 trabalhadores conseguem fazer 100 metros de cerca, com 5 fios de arame, em 4 dias.
De modo a agilizar o trabalho e economizar, decidiu-se que seriam utilizados apenas 4 fios. Quantos dias seriam necessários para que 6 trabalhadores agora fizessem uma cerca com 500 metros de comprimento, utilizando aí só os 4 fios? Então, galera, a primeira coisa é montar a tabela. 3 trabalhadores fariam 100 metros de cerca com 5 fios em 4 dias. 6 trabalhadores fariam 500 metros de cerca com 4 fios em cada cerca em quanto tempo? Vamos começar relacionando o número de dias com trabalhadores. Então, veja, para fazer a mesma coisa, a cerca, se eu gastei mais dias, é porque eu usei mais ou menos trabalhadores. Para fazer a mesma coisa, o mesmo comprimento de cerca com os mesmos fios. Se eu aumentei o número de dias, eu vou precisar de mais ou menos trabalhadores? Menos, inversamente. Sim, porque se eu gastei mais dias para fazer a mesma coisa, é porque eu tinha menos gente trabalhando. Relação inversa entre número de dias e trabalhadores. Bom, é inversamente. Vamos agora relacionar, gente, o comprimento com o número de dias. Calma agora. Por que é diretamente, cara? Calma. Os mesmos trabalhadores colocando a mesma quantidade de fios. Mesmos trabalhadores colocando a mesma quantidade de fios. De novo. Imagina aí os trabalhadores colocando os fios. Se esses trabalhadores, colocando a mesma quantidade de fios, trabalharem durante mais dias, eles conseguirão fazer mais comprimento? Sim, diretamente. Entendi. E, finalmente, vamos relacionar o número de dias com a quantidade de fios. Por que é diretamente? De novo. Os mesmos trabalhadores fazendo a mesma metragem de fios. Se eu gastei mais dias, atenção, momento delicado agora. O número de trabalhadores e o comprimento é o mesmo. Se eu gastei mais dias, é porque eu consegui colocar mais ou menos fios na cerca. Se o número de trabalhadores é o mesmo e o comprimento é o mesmo, e eu gastei mais dias, é porque eu estava botando mais fios na cerca, já que eu gastei mais dias, diretamente. Compatibilizando tudo, né, gente? Onde tem o x fica sozinho. Aqui inverte 6 sobre 3. Aqui mantém-se a razão. E aqui mantém-se também 5 quartos. Bom, eu vou fazer o seguinte. 100 por 500 eu simplifiquei e botei 1/5. Né? Cortei 0 com 0 e cortei 5 com 5. 6 sobre 12. 6x igual a 48, então eu vou gastar 8 dias. Preste atenção. Você pode ter se atrapalhado na relação entre dias e quantidade de fios. Então lembre, para o mesmo número de trabalhadores e comprimento, se você gastou mais dias é porque você pode colocar mais quantidade de fios. Percebeu? Carlos, tem que ter cuidado, viu, cara? Vamos ver uma do Enem agora, sobre regra de 3 composta. Exercício 7 do Enem. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas por dia, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram agora a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao fim do prazo estipulado seria de... Vamos observar um detalhe, gente. Montando-se a tabela, observando que a cada dia são arrecadados 12 quilos. Como foram 10 dias, eu arrecadei o total de 120 quilos. Então, gente, aqueles 20 alunos trabalhando durante 10 dias e 3 horas por dia conseguiram arrecadar 120 quilos de alimento, que eram 12 quilos por dia. Aí o que é que aconteceu? 30 novos alunos foram incorporados, ficando agora 50 alunos, trabalhando durante 20 dias e 4 horas por dia. Quantos de alimentos eles conseguiriam fazer ao longo desses 20 dias, tendo agora 50 alunos? Muito bem, cara. Como é que a gente faz? Setinha para baixo, lá nos alimentos, e vamos começar.
A primeira relação que eu vou fazer é a quantidade de alimentos, que é onde tem um X, com o número de alunos. Então, gente, para o mesmo número de dias e mesmo número de horas, se eu arrecadei mais alimentos, eu tinha mais ou menos alunos ajudando. De novo, para o mesmo número de dias e mesmo número de horas. Se eu conseguir arrecadar mais alimentos, é porque a quantidade de alunos foi maior ou menor? Maior, diretamente proporcional. Relacionando agora quantidade de alimentos com dias. Para o mesmo número de alunos, trabalhando o mesmo número de horas por dia. Se eu arrecadei mais alimentos, é porque eu trabalhei mais ou menos dias. Aumentando a quantidade de alimentos, eu vou fazer isso em mais dias ou menos dias? Mais dias, porque eu tenho a mesma quantidade de alunos e a mesma quantidade de horas. Então, para mais alimentos produzidos, mais alimentos arrecadados, desculpe, eu teria mais dias de trabalho, diretamente. E, finalmente, agora, quantidade arrecadada de alimentos com a quantidade de horas. Mantendo fixo alunos e dias. Imagina aí, gente, os alunos trabalhando durante determinado período de dias. Se você arrecadou mais alimentos, é porque aqueles alunos, ao trabalharem, arrecadando mais alimentos, eles trabalharam mais ou menos horas por dia? Mais horas. Porque para o mesmo número de alunos trabalhando o mesmo número de dias, se eu arrecadei mais alimentos, é porque eu trabalhei mais horas por dia. Gostei, cara. Então, tudo diretamente, né, Carlos? Onde tem o X fica sozinho e as setas permanecem. 20 sobre 50, 10 sobre 20 e 3 sobre 4. Posso cortar 20 com 20 e ainda posso cortar um zero com zero. Fica 3 sobre 20, né? Cortei um zero daqui com zero daqui. Então ficou 3 sobre 20. Cruzou, né? 3x igual a 2.400, 800 quilos. Agora, cuidado. Já tinha sido 120 quilos arrecadado nos primeiros 10 dias. Com mais 800, que eu arrecadei nos 20 dias posteriores, eu tenho um total de 920 quilos. Cuidado que tinha 800 na letra B, mas ele pediu total ao longo do prazo, que foi dado 920 quilogramas. Carlos, ainda estou um pouco com dúvida. É normal, gente. Regra de 3 composta, como eu já tinha dito, antevendo na aula 8, a gente precisa de paciência. Então vamos agora, nos 3 exercícios finais, tentar consolidar isso. Exercício número 8. O governo municipal de Palmares, Mata Sul do estado de Pernambuco, decidiu construir um conjunto residencial. Para isso, contratou uma empresa que executasse a obra projetada para ser construída em 12 meses. A empresa responsável verificou que 40 operários seriam suficientes para concluir todo o trabalho em 12 meses, que era o prazo estabelecido em projeto. Depois de 6 meses, sem atraso na construção, o governo exigiu que a obra fosse concluída nos 4 meses seguintes, obrigando a empresa a contratar novos operários. Se considerarmos que todos os operários têm a mesma eficiência, quantos funcionários a mais a empresa precisa contratar para terminar a obra no novo prazo exigido? Não passe para a solução agora. Leia com muita atenção o enunciado. 40 operários, em 6 meses, gente, eles fizeram metade da obra. Esse é um momento perigoso agora. Porque, veja, os 40 operários deveriam fazer a obra em 12 meses. Com 6 meses, aconteceu algo. Eles fizeram a metade da obra. Olha o que eu escrevi. Note que se 40 operários fazem toda a obra em 12 meses, é lógico que em 6 meses, que é a metade do tempo, usando a proporção, eles fariam só a metade da obra. 0,5 da obra. Por que eu tive que dar uma interrupção, gente? Porque com 6 meses algo aconteceu. Então a minha tendência era fazer toda a obra em 12 meses. Só que com 6 meses aconteceu algo. O que é que aconteceu? O órgão lá pediu para terminar a obra não nos 6 meses restantes, mas nos 4 meses restantes. Então olha o detalhe. Os 40 operários em 6 meses fazem a metade da obra. O que está faltando, a outra metade, vai ser feita só em 4 meses. Ele quer saber quantos operários eu precisaria ter. Então, para a gente fazer a questão, onde tem X, a gente coloca a seta para baixo e você vai relacionar número de operários com a parte da obra que foi executada. Gente, considerando o mesmo tempo, se eu aumentar o número de operários, eu conseguiria fazer mais obras?
Sim, relação diretamente proporcional. Porque veja, para o mesmo tempo, se eu usei mais operários, eu consigo fazer mais obra. E finalmente agora, mantendo-se a mesma obra a ser executada, atenção, mantendo-se a mesma obra a ser executada. Se eu usei mais operários para fazer a mesma obra, se eu usei mais operários, é porque eu faço em mais ou menos tempo, relação inversa. Então, compatibilizando tudo, onde tem o x fica sozinho, 6 quartos eu vou inverter, porque é uma fração seta para cima, e 0,5 por 0,5 que dá 1. Cruzando, né, gente? 4x igual a 240, 60 operários. Então, cuidado, a questão pediu saber quantos operários a mais. Como eu já tinha 40, basta contratar mais 20 operários. Ok? Carlos, fiquei com dúvida nessas questões que tem uma interrupção no meio do caminho. Então, vamos trabalhar isso na 9 e na 10. Questão 9, EPK. Uma obra será realizada nas imediações da cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Inicialmente, a empresa contratada faz uma planilha com a previsão de todos os gastos com a execução da obra. Assim, a empresa planejou executar o previsto, que estava previsto, em 16 dias, com 25 operários trabalhando 6 horas por dia. Contudo, o engenheiro verificou que o terreno apresentava o triplo da dificuldade prevista para a obra. A empresa então replanejou a execução da obra, dobrando-se o número de operários para que trabalhassem 8 horas por dia. Se for cumprido esse novo planejamento, então o prazo em que essa obra ficará pronta em dias será igual a... Então, vamos bem devagarinho. A obra estava prevista 16 dias, trabalhando 6 horas por dia, com 25 funcionários. Depois ele teve que replanejar por quê? Porque tem um detalhe que a gente precisa discutir aqui. Gente, o nível de dificuldade entra como uma grandeza a ser analisada. Na dificuldade 1, ocorre 16 dias de trabalho, trabalhando 6 horas por dia e 25 funcionários. Quando a questão diz que o nível de dificuldade triplicou, eu vou colocar 3 aqui. Nível de dificuldade é uma grandeza a ser considerada. 3 o nível de dificuldade. Então, como o nível de dificuldade aumentou, ele teve que contratar mais funcionários e mais horas por dia. A pergunta é, ele vai precisar de mais dias ou menos dias? Com o nível de dificuldade aumentando para 3, mesmo dobrando o número de funcionários e aumentando horas por dia. Então vamos começar. Onde tem um X, fica setinha para baixo. Então vamos relacionar, cara, dias e horas por dia. Então atenção. Para o mesmo número de dificuldade e para o mesmo número de funcionários e a mesma dificuldade. Atenção, imagine aí, o mesmo número de funcionários fazendo a mesma coisa. Se você gastou mais dias para que o mesmo número de funcionários fizesse a mesma coisa, se você gastou mais dias, é porque eles trabalharam mais ou menos horas por dia. Menos horas por dia, a relação inversa. Né, Carlos? Relação inversa. Carlos, e agora vamos analisar... Sim, relação inversa, desculpe. E agora vamos analisar dias com funcionários. Então vamos lá. Mantendo-se o mesmo número de horas por dia com o mesmo nível de dificuldade. Atenção, para o mesmo número de horas por dia e mesmo nível de dificuldade. Se você gastou mais dias, é porque você usou mais ou menos funcionários? Vou repetir a pergunta. Trabalhando o mesmo número de horas por dia no mesmo nível de dificuldade. Se você gastou mais dias, é porque você usou mais ou menos funcionários? Menos funcionários. Sim, porque você está fazendo a mesma dificuldade e o mesmo número de horas por dia. Se você gastou mais dias, é porque você tinha menos gente trabalhando. E agora a última parte. Número de dias e a dificuldade. Galera, funcionários trabalhando o mesmo número de horas por dia. Se você gastou mais dias para que a mesma quantidade de funcionários trabalhasse mais horas por dia, se você gastou mais dias, é porque a dificuldade estava maior ou menor? Maior. Parabéns. Diretamente. Compatibilizando tudo agora, né, gente? Onde tem o x fica sozinho, 16 sobre x. Inverte o 6 sobre 8, 8 sobre 6.
Inverto 25 sobre 50, 50 sobre 25, e aqui fica 1/3. 16 sobre x, simplifiquei 8 sobre 6 para 4/3. 50 por 25, simplifiquei por 25, 2 sobre 1. E aí, como é que ficou? 16 sobre x igual a 8 sobre 9. Cruzou, né, gente? 8x. Não, na verdade eu nem cruzei. Olha o que foi que eu fiz. Isso é opcional, né? Eu simplifiquei por 8. Dividi aqui por 8 e aqui por 8. Ficou 2 e 1. Mas poderia ter cruzado também. Então agora, x é igual, x vezes 1 é igual a 9 vezes 2. 18 dias é o que ele vai gastar. Cuidado com essas questões que impõem nível de dificuldade ou até mesmo eficiência de uma máquina, tá? O nível de dificuldade passa a ser mais um elemento a ser analisado. Então, só repetir nessa última parte, para o mesmo número de funcionários e mesmo número de horas por dia. Se você gastou mais dias para fazer aquilo, é porque o nível de dificuldade também era maior. Ok, gente? Muito bem. Letra C. E a última questão, também de Pernambuco. Pernambuco gosta, né, de regra de 3 composta. Vamos devagarinho. Uma obra será executada por 13 operários, de mesma capacidade de trabalho, trabalhando 11 dias com jornada de trabalho de 6 horas por dia. Decorridos 8 dias do início da obra, observe que eles tinham que fazer a obra em 11 dias, mas com 8 dias algo aconteceu. 3 operários adoeceram e a obra deverá ser concluída pelos operários restantes no prazo estabelecido anteriormente. Qual deverá ser a jornada diária de trabalho dos operários restantes nos dias que faltam, que são 3, para a conclusão da obra no trabalho previsto? Então vamos lá, gente. Muito cuidado agora, bem devagarinho. Note que os 13 operários trabalharão apenas nos 8 primeiros dias dos 11 previstos. Então, olha para mim. Se eles só trabalharam 8 dias dos 11 previstos, então eles fizeram 8 sobre 11 da obra. Interessante. Nos 3 dias restantes, apenas 10 operários vão terminar a obra, porque 3 adoeceram. E esses 10 operários, gente, vão fazer o que está faltando. Então veja, toda vida que tem uma interrupção, você tem que botar a fração que foi feita. Como naquela anterior, com 6 meses foi 0,5 e no restante 0,5. Então a fração executada pelos 13 operários nos primeiros 8 dias foi 8 sobre 11. Os 10 operários restantes, nos 3 dias que faltam, tem que fazer 3 sobre 11 da obra. E eu quero saber quantas horas por dia então eles vão ter que trabalhar. Eles vão ter que trabalhar mais de 6 horas por dia, porque adoeceu operários. Então agora vamos começar a análise. Onde tem o X, coloca para baixo. Então vamos analisar horas por dia e número de operários. Vamos ver se agora a gente consegue fazer. Vamos lá. Mantendo-se o mesmo número de dias e a mesma parte da obra a ser executada. Mesmo número de dias e mesma obra a ser executada. Imagina aí. Mesmo número de dias e mesma obra. Se você trabalhar mais horas por dia, você vai precisar de mais ou menos funcionários? Inversamente, menos, porque se está trabalhando mais horas por dia, eu posso diminuir o número de pessoas para fazer a mesma coisa, né? Beleza, gostei. Vamos relacionar agora horas por dia e número de dias. Então vamos lá. Para o mesmo número de pessoas trabalhando, fazendo a mesma coisa. Para o mesmo número de pessoas trabalhando, fazendo a mesma coisa. Se você trabalhar mais horas por dia, você precisaria de mais ou menos dias para fazer aquele serviço com o mesmo número de operários. Vou repetir. Se você trabalhar mais horas por dia, o número de operários para fazer algo precisaria de mais ou menos dias. Inversamente. Menos dias, porque você está trabalhando mais horas por dia, não é isso? E agora a última parte. Horas por dia e o que foi executado. Gente, olha para mim. O mesmo número de operários trabalhando o mesmo número de dias. Se você trabalhar mais horas por dia, você consegue fazer mais ou menos da obra para o mesmo número de operários e o mesmo número de dias. O que é que você acha? Mais ou menos? Mais. Parabéns. Diretamente proporcional. Muito bem, cara. Compatibilizando tudo agora, né? Onde tem o x fica sozinho, 6 sobre x. 10 sobre 3 eu inverti, que é inverso. 3 sobre 8 eu inverti. E aqui, gente, não pode inverter. 8 sobre 11, 3 sobre 11. Lógico que eu posso cortar 11 com 11 aqui, porque os denominadores são iguais e fica 8 terços. Aí olha que legal, gente. 3 oitavos com 8 terços vai cortar tudo aqui, né?
fica 24 sobre 24. Ou 3 corta com 3 e 8 com 8. Então, 6 sobre x é igual a 10 sobre 13. Cruzando, 10x é igual a 78, x é igual a 7,8 horas. Isso não é 7 horas e 80 minutos, até porque não existe 80 minutos, né, na fração da hora. 0,8 horas, gente, tem 0,8 vezes 60 minutos. Então, toda vida que você tiver número decimal com hora, cuidado, separe a parte inteira da decimal. Veja que eu fiz isso nas questões de torneiro e ralo, né? Então, eu tenho 7 horas mais 0,8 vezes 60, 48 minutos. Então, eles têm que trabalhar, gente, 7 horas e 48 minutos por dia para compensar 3 operários doentes. Portanto, letra D. Regra de 3 simples e principalmente a composta requer sempre um pouco de atenção. Revise toda a aula e eu fico à sua disposição para a gente tirar dúvidas, tá bom? Um abraço bem grande, até a próxima.